Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Eu estava lendo um livro aqui que retrata a vida de Santa Teresinha, chamado A Trilha de Santa Teresinha, né? Em que neste livro um autor acompanha a vida de Santa Teresinha através do livro autobiográfico dela, chamado História de uma Alma, né? Neste livro daqui, o autor vai remontando o percurso de vida dela e vai ajudando a pessoas leigas como nós a entender a vida espiritual de Santa Teresinha. Como é uma vida muito rica em detalhes, fica um pouco difícil, porque é uma vida espiritual muito profunda, né? Santa Teresinha é considerada a doutora da igreja. Ela nasceu em 1873 na França, na cidade de Alençon, e ela é de família simples e de pais católicos. E ela teve 4 irmãs, todas foram mulheres. Alguns irmãos não chegaram a viver, né? Morreram no parto. E Teresinha também enfrentou algumas dificuldades no momento do nascimento dela. Ela quase não conseguia viver, né? E aí ela foi criada por uma enfermeira durante algum tempo, porque o quadro dela era muito grave, e depois, com 1 ano e meio, mais ou menos, ela retornou para a família dela. Ela era uma criança, conta-se que um pouco mimada, e também, como toda criança, ela fazia algumas birras, se jogava no chão, e ela acaba relatando realmente que ela não era uma criança nada perfeita. E isso nos deixa muito mais contentes, porque é um percurso construído. Não se nasce santo, né? Você se torna à medida que você quer, e da graça de Deus você se torna santo, né? E aí é que vem a grande dificuldade de explicar por que Santa Teresinha ela é considerada a doutora da Igreja Católica, assim, e se equipara a doutores da Igreja Católica, né? Porque ela conseguiu falar de uma simplicidade da vida de Cristo de forma tão perfeita que ela não precisou de obras como alguns santos fizeram na terra. Ela precisou apenas se devotar através de uma vocação interna que ela tinha, a se oferecer em demasia a Deus de todas as formas, né? Desde pequena, ela se oferecia em sacrifício. Quando ela foi receber a primeira Eucaristia, Santa Teresinha ficou mais ou menos uns 3 meses em fazendo pequenos sacrifícios, pequenas penitências. E um deles, durante todos os dias, era fazer mais ou menos uns 30 sacrifícios por dia. Isso não se entende como grandes sacrifícios, mas como pequenas obras diárias. É isso que se encaixa na vida de Santa Teresinha, como o autor demonstra. São pequenos sacrifícios, a pequena trilha de Santa Teresinha, porque ela não queria que ninguém a invejasse em nada, e ela não queria ter grandes obras. Se você chegasse perto de Santa Teresinha, muitos olhavam para ela e se perguntavam, bom, o que é que ela faz de diferente, né? Ela era carmelita, ela entrou num convento com 15 anos de idade, como todas as suas irmãs, e ela tinha uma diferença. E se perguntavam, ela não faz nada, ela não obedece a regra nenhuma, ela é uma criança mimada, né? Só que era exatamente o contrário. A obediência de Santa Teresinha se dá internamente, da total entrega dela a Deus em todos os momentos da sua vida. Ela não queria ser reconhecida, ela desejava o esquecimento, inclusive dos mais próximos. Ela não queria ser reconhecida por obras, pelo que ela não sabia, na verdade, nem que ela se tornaria uma santa da Igreja Católica, porque isso é consumado em atos durante a vida dos santos, mas a Igreja Católica tem todo um rito de identificação, de estudo acerca da vida daquele santo, para saber se realmente todas as obras dele, se tudo que ele fez está de acordo
já exatamente com a liturgia, com o que Cristo ensinou, tudo isso, né? Então, Santa Teresinha, ela é conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela se deu a Deus como criança, né? Ela se deu como uma criança que necessitava dos cuidados de Deus. Não dá para se falar de uma infantilidade em momento nenhum. Ela tinha uma racionalidade e um amadurecimento espiritual muito grande. É tanto que as pessoas ao lado dela não conseguiam entender que espiritualidade é que ela tinha. Achavam até que ela não tinha. Mas é exatamente o inverso. Porque ela queria... só dependia o contato que ela tinha com Deus. Ela não queria mostrar isso para ninguém, né? Então, em muitos momentos, ela sofreu muitas dores e ela identifica como o martírio alfinetadas. E o que é isso? São as pequenas dificuldades do dia a dia que ela travava. A luta dela, como de praticamente todo santo, era uma luta para si mesmo, né? Então, assim, muitos identificavam Santa Teresinha através dos estudos da Igreja Católica, dos pesquisadores, como uma estrutura psicológica neurótica, porque ela se sacrificava desejos, sacrificava todas as pulsões, né? Era uma mistura assim era uma mistura de alquimia com profundo desejo de se abster, de ser um eu, um nada. Ela queria ser um nada, né? Então, diferente dos outros santos que tiveram alguns milagres aqui, através da graça de Deus, ela não teve essa questão. Mas ela teve exatamente coisas minuciosas e simples que nós podemos fazer no dia a dia. O que é isso? É não tratar o outro com indiferença, né? Saber responder, ser obediente em tudo para Deus. E ela conseguiu isso desde pequena, por próprios relatos da mãe dela, que falava como ela era, que era uma alma pronta. E também as mestras, as carmelitas, falavam que não havia defeito nela, para as mais próximas, né? Porque algumas a criticavam. E tudo isso se consiste em se dar inteiramente nas pequenas coisas, nas pequenas devoções, né? E ela conseguiu fazer tudo isso com muito mérito, por causa da sua humildade, né? E ela chega a tal ponto também de ter tanta vontade, tanto abandono em Deus, que ela chega a falar que ela queria realizar todas as missões aqui na Terra, né? Ela fala sobre o espírito do guerreiro, sobre o espírito do Marte, e são são palavras muito bonitas que ela utiliza, né? Sobre o espírito do guerreiro, que ela mesma cai em si, ela sabe que ela não poderia ter todas essas vocações, mas o desejo dela era tanto que ela estava em tanta graça, que ela queria ter, na verdade, essas missões. Era um desejo dela se entregar para Deus. Ela queria ser a esposa de Deus. Ela não queria ser uma santa para a humanidade, ela queria ser uma esposa para Deus. Então ela conseguiu achar esse segredo na escritura, né? Que já nasceu, ela leu bastante, mas tem uma vocação dela desde pequena, que dá para observar desde a infância dela, que é algo totalmente diferente, né? Porque eu fico muito impressionada com essa questão desse total abandono que ela teve, né? Então, quando ela fala de ter um espírito guerreiro, ela se refere assim: quisera realizar todas as obras heróicas, sinto a coragem do cruzado, quisera morrer no campo de batalha pela defesa da igreja. Na questão da vocação sacerdotal, ela fala:
Com que amor, Jesus, vos traria em minhas mãos, quando a minha voz vos fizesse descer do céu, com que amor vos daria as almas? Como a vocação de Marte, e este, para ela, um dos principais, né? Que o Marte é aquele que se entrega a ponto de morrer aqui na Terra para Deus, né? Então ela fala assim: a este, sobretudo, o martírio. Eis o sonho da minha juventude. Esse sonho cresceu comigo na estreita cela do Carmelo. Carmelo era onde ela ficava com as freiras carmelitas, né? Mas não desejo só um gênero de suplício para me satisfazer. Ser-me-iam preciosos todos. Então, ela sabe que não pode, ela teria que ter várias vidas para realizar isso, né? Como tiveram alguns santos que foram apóstolos, como o São Francisco, dentre outros que morreram na própria Bíblia se fala isso. Mas o que ela fez, né, é estudado até hoje, porque é algo totalmente simples e difícil de ser feito, né? É algo do dia a dia, é algo de se entregar a Deus, de sofrer o martírio. Quando ela estava próximo da morte, ela sofreu bastante, ela chegou a experimentar aqui na Terra o inferno, né? Porque ela era muito atentada pelo demônio aqui na Terra, na hora da morte. E ela sofreu como se fossem perfurações de fogo no seu corpo. E todos é espécie de dor antes da morte. E isso tudo porque ela quis. E quanto mais ela passava por isso, mais ela via que ela estava próxima